Bom, ilustres, boa tarde. Dando continuidade ao nosso método de formação, eu gostaria primeiro de agradecer a iniciativa do Núcleo, né? Porque a gente é contemporâneo de um momento histórico no qual não há lutas políticas da classe revolucionária da nossa época, o proletariado. E ao mesmo tempo, o bloco revolucionário se encontra muito enfraquecido, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. E iniciativas como essa são muito importantes. Primeiro, para manter a chama revolucionária acesa. E segundo, para fortalecer a luta cultural quando de momentos nos quais o proletariado avança politicamente, que é quando ele efetivamente sai da sua condição de classe determinada pelo capitalismo. Então, pode parecer algo banal, pode parecer algo cotidiano, mas o que nós estamos fazendo é extraordinário, sobretudo no contexto atual da luta de classe no capitalismo. Então, saudar o coletivo, saudar também as companheiras aí que vieram, né? Espero que a minha breve digressão traga elementos de reflexão e aprofundamento, desenvolvimento da consciência e que a simpatia pelo coletivo possa aumentar cada vez mais. Bom, eu estruturei a minha fala em 4 momentos. No primeiro deles, eu vou trazer como pano de fundo o antagonismo entre o marxismo, o pseudo-marxismo e os paradigmas, focalizando nos paradigmas hegemônicos. Num segundo momento, eu vou comentar sobre o comunismo de conselhos, né, que é um dos tópicos que eu fiquei encarregado de comentar, a partir de 2 características. Primeiro, o processo de origem, e no segundo momento, o seu desenvolvimento e as suas contribuições. O terceiro momento é o marxismo autogestionário a partir dessa mesma dinâmica, ou seja, a origem do marxismo autogestionário, o seu desenvolvimento e as principais contribuições. E eu pretendo fechar a minha fala resgatando a historicidade do marxismo, as suas 3 grandes fases. Desde o primeiro momento de tentativa nesse sentido, que foi o Karl Korsch, né, naquela obra ali, Marxismo e Filosofia, até a síntese contemporânea dos marxistas autogestionários, né, dentre eles, o Nildo Viana, dentre outros colegas. Então, a primeira questão é responder o que é o marxismo, né? E resgatando algumas contribuições do companheiro Guilherme, do colega Guilherme, é interessante lembrar que o marxismo ele é produto da luta operária. Então, a concepção dominante de marxismo, que se refere às ideias de Marx, ela é totalmente equivocada, né? E a sistematização desse processo se dá, inclusive, com Kautsky e Lenin, né? Na obra de Kautsky, as 3 fontes do marxismo, e na obra de Lenin, as 3 fontes e as 3 partes constituintes do marxismo. Segundo essa concepção equivocada, o marxismo seria a junção do pensamento de Marx e 3 grandes correntes de interpretação. Os economistas políticos ingleses, o socialismo francês e o socialismo alemão. Então essa concepção ela está completamente equivocada e ela é mais uma manifestação da deformação bolchevique do marxismo. O marxismo ele é produto da luta operária. É quando o proletariado se autonomiza enquanto classe, que ele deixa de ser essa classe submetida às relações de produção capitalistas, que são relações de exploração e de dominação, e ele passa a expressar os seus interesses de classe, sobretudo os seus interesses históricos. Então a gente pode partir do pressuposto de que quando a luta operária avança, o marxismo tende a avançar. E quando a luta operária fica estagnada, o marxismo tem muito mais dificuldades de avançar, né? Então, Karl Korsch, também Marxismo e Filosofia, ele tem uma definição muito interessante do que é o marxismo. Ele diz lá que o marxismo é a expressão teórica do movimento revolucionário do proletariado. E o Nildo Viana, atualizando essa definição muito importante, vai dizer que o marxismo é uma expressão teórica e política do movimento revolucionário do proletariado. O Korsch não aprofunda muito essa discussão, já o Nildo tem o mérito de aprofundar. Então eu vou tentar reconstituir aqui os elementos básicos. O que significa uma expressão teórica para o marxismo? É importante lembrar que a luta de classes também se manifesta na linguagem. Então quando a gente fala do regime de acumulação, ele tem os seus 3 elementos essenciais e outro elemento que é importante, que é justamente os paradigmas hegemônicos. Existe uma vigência cultural da burguesia na nossa sociedade. E essa vigência cultural ela toma a forma de paradigmas hegemônicos. Esses paradigmas hegemônicos, por sua vez, também reinterpretam o marxismo, assim como o pseudo-marxismo o faz. Então essa concepção que eu estou trazendo para vocês é uma concepção marxista do marxismo, por mais pleonástico que isso possa parecer. Porque o marxismo dominante, infelizmente, é o marxismo da classe dominante
e as suas bases auxiliares, que é o pseudo-marxismo. Então, expressão teórica aqui para nós significa um conjunto de teorias, ou seja, um universo conceitual articulado com categorias, com noções, que busca reconstituir a realidade no plano do pensamento e expressá-la concretamente. É isso que Marx faz quando descobre o fundamento da sociedade capitalista, que é a extração de mais valor. Ele não viu empiricamente os operários trabalhando. Então esse é um momento interessante. Ele elaborou uma teoria. Então essa expressão teórica e política no sentido de expressar e se posicionar na luta de classes. Como o próprio Marx comenta, na Miséria da Filosofia, toda luta de classes é uma luta política. Então se trata de produzir um conjunto de saber complexo, articulado, que visa expressar corretamente a realidade e, ao mesmo tempo, manifestar os interesses históricos do proletariado. Ou seja, enquanto o proletariado não luta concretamente, o marxismo luta intelectualmente, culturalmente. E esse movimento revolucionário do proletariado é justamente o processo no qual o proletariado avança enquanto classe. Deixa de ser aquilo que o Marx chamava de classe em si, e que o Nildo, reinterpretando Hegel, chama de classe determinada, que eu comentei minutos atrás, uma classe submetida às relações de produção capitalistas, e passa, a partir do seu processo de autoeducação e desenvolvimento da própria luta, a expressar os seus interesses. E, em momentos do capitalismo, avança no sentido de expressar aquilo que o Guilherme bem colocou, que é o seu interesse histórico, que é a emancipação humana, que é a abolição do capitalismo. Se o marxismo é essa expressão teórica do movimento revolucionário do proletariado e também política, ou seja, um conjunto de teorias e uma expressão na luta de classes, da classe revolucionária do nosso tempo, e ele é antagônico a essa sociedade, né? Aqui antagonismo não é oposição. Oposição é direita e esquerda, Vasco e Flamengo, Grêmio e Inter, peças brancas e peças pretas do xadrez. Há um jogo, nós concordamos com o jogo que vence o melhor. Antagonismo, eu quero outro jogo, outras regras. Então se trata de antagônico, interesses inconciliáveis. E o pseudo-marxismo é o quê? Se o marxismo é isso que eu acabei de comentar, do que se trata o pseudo-marxismo? O pseudo-marxismo também expressa uma classe. E também expressa a partir de um pensamento articulado e sistematizado. Então a gente pode perceber que o bolchevismo, o pseudo-marxismo, ele é uma expressão ideológica de uma classe social específica, que é a burocracia. O que significa aqui para nós uma expressão ideológica? O bolchevismo se organiza a partir de sistemas de construtos, que são falsos conceitos, que expressam momentos de verdade numa totalidade falsa. É o antagônico da teoria. Se a teoria busca reconstituir corretamente, expressar os interesses da classe que tem o interesse na libertação humana, o bolchevismo é uma das expressões de classes que não têm interesse na emancipação humana. Ele é a expressão ideológica da burocracia, que é uma classe específica do capitalismo que é responsável pelo controle social. E a gente pode perceber que na história do pseudo-marxismo você tem duas grandes tendências. Há o pseudo-marxismo moderado, essa expressão moderada da burocracia, que é a social-democracia, que o Guilherme muito bem colocou, né? Sobretudo o exemplo do Partido Social Democrata Alemão, e até ali o regime de acumulação conjugada. Há quem diga que não existam mais partidos social-democratas, e vale a pena uma discussão sobre isso. Por que moderada? Porque ela defende a integração do capitalismo a partir de pequenas reformas, a via eleitoral, o respeito às leis e a total aceitação das relações de produção capitalistas. Já o bolchevismo, ele se torna uma expressão radicalizada da burocracia, uma expressão ideológica radicalizada. Por quê? Porque o bolchevismo defende a tomada violenta do poder de Estado. Em última análise, o bolchevismo não defende as eleições. Embora, assim como a social-democracia, defenda a manutenção das relações de produção capitalistas. E o que aproxima essas duas formas de pseudo-marxismo historicamente é algo que o Guilherme muito bem criticou, que é a tese de estatização dos meios de produção. O que significa estatizar os meios de produção e os meios de reprodução da vida material? Significa nada mais nada menos do que a metamorfose jurídica da propriedade privada. Porque o Estado nada mais é do que um aparato privado do capital. Então se eu tenho, numa sociedade, ao mesmo tempo, aqueles que são proprietários jurídicos do Estado e proprietários jurídicos
da força de trabalho, eu não tenho uma coletivização da propriedade, ela não é socializada, ela é estatizada. A tese da estatização significa a manutenção das relações de produção capitalistas, e não o seu contrário. Aliás, a crítica da estatização remonta ao velho Engels e também ao velho Marx. O Engels, inclusive, tem uma anedota muito engraçada, que é falado sobre o processo de estatização das linhas férreas na Alemanha. E ele ironiza, ele falou, não, se estatização significa alguma coisa relativa à emancipação, então que se estatizem os prostíbulos, que se estatizem as escolas. E o Marx, no prefácio que o Guilherme bem relembrou, de 1872, de 25 anos do Manifesto Comunista, ele diz exatamente que a comuna foi a forma, enfim, encontrada para a abolição do trabalho. Então não significa mais medidas de estatização, porque a comuna não estatizou nada. Pelo contrário, aboliu o Estado, embora de maneira, infelizmente, muito curta, né? Então o bolchevismo, ele nada mais é do que uma forma de expressão e interpretação do marxismo que não corresponde aos interesses de classe do proletariado. Logo, uma deformação. Por que deformação? Porque expressa os interesses de outra classe. Esse é o ponto fundamental aqui para nós. Dito isso, a gente agora fala um pouquinho sobre os paradigmas. O Guilherme comentou bem por alto, mas uma das contribuições mais recentes do nosso colega Nildo Viana é o desenvolvimento da teoria das epistemes. Quem é militante do Movolt há mais um tempo sabe muito bem que a gente fez, enquanto núcleo catarinense, uma atividade interna de formação, onde a gente estudou alguns capítulos do livro Modo de Pensar Burguês, que é onde o Nildo sistematiza teoricamente, né, o conceito de episteme e conceitos derivados. E ele historiciza essa teoria numa outra obra, que é a continuação da primeira, que eu acabei de mencionar, que é a Hegemonia Burguesa e Renovações Hegemônicas. Então eu vou trazer aqui de maneira bem aproximada o que são paradigmas e a relação dos paradigmas com os regimes de acumulação. Os paradigmas nada mais são do que a forma concreta assumida pelo modo de pensar burguês, pela episteme burguesa. E o que é uma episteme? Episteme para o marxismo nada mais é do que um modo de produzir e reproduzir ideias. Um modo de pensar. É uma determinação do pensamento. Não se confunde com o conteúdo do pensamento. Ou seja, a episteme ela é produzida histórica e socialmente, e no capitalismo há um modo de pensar que é dominante, que é a episteme burguesa. E a episteme ela tem os seus campos. O campo analítico, o campo perceptivo, o campo axiomático e o campo perceptivo. Ou seja, trata-se de um conjunto de saberes articulados que, por sua vez, condicionam o conteúdo do pensamento. E, obviamente, que na sociedade burguesa, a episteme dominante é a episteme burguesa. Como o Guilherme bem comentou, citando Marx na ideologia alemã, as ideias dominantes numa sociedade de classes são as ideias da classe dominante. Porque elas detêm os meios de produção materiais e intelectuais também, né? Se a gente pegar o caso brasileiro, isso é nítido. A sociedade brasileira tem 8 famílias que controlam os meios de comunicação, que são proprietários dos meios de comunicação. Então você tem, ao mesmo tempo, as tarefas políticas, econômicas, internacionais e culturais sendo cumpridas no regime de acumulação. Os paradigmas se manifestam de duas formas, eles concorrem entre si. Nós temos os paradigmas hegemônicos, que, como o próprio nome já diz, fornecem a hegemonia, ou seja, a vigência cultural num determinado regime de acumulação, e os paradigmas concorrentes, que, por vezes, inclusive, competem e vencem a competição social no interior da esfera científica e das suas subesferas. Então é importante lembrar que o marxismo, enquanto expressão teórica do movimento revolucionário, ele critica de forma radical, ou seja, em todos os seus fundamentos, radical e desapiedado, todas as variantes do pseudo-marxismo, né? O pseudo-marxismo acadêmico, o pseudo-marxismo bolchevista, o pseudo-marxismo social-democrata, o pseudo-marxismo individualista. Ele combate a todos da mesma forma. E, igualmente, ele combate todos os paradigmas assumidos pela episteme burguesa, tanto os hegemônicos quanto os concorrentes. Bom, importante lembrar que os regimes de acumulação, como o Guilherme bem comentou, eles são uma expressão da luta de classes no momento histórico do capitalismo. E eles são marcados pelo signo da continuidade e da descontinuidade. Ou seja, há mudanças, mas há uma permanência. Qual é a permanência? As suas características fundamentais. Ou seja, uma determinada forma de exploração do trabalho, do proletariado, né, a luta em torno do mais-valor,
processo de valorização, uma forma assumida pelo Estado, né, que é o aparato privado do capital, uma forma assumida pelas relações internacionais, pelas relações de exploração internacional, que marcam a divisão internacional do trabalho, né, que opõe o bloco imperialista ao bloco dos países do capitalismo subordinado, e por último, mais ou menos importante, um determinado paradigma hegemônico que, por sua vez, manifesta concretamente a episteme burguesa. Bom, o último tópico dessa introdução, ele diz respeito a uma brevíssima síntese da história das internacionais. Eu comentei antes que o marxismo é a expressão teórica e política do movimento revolucionário do proletariado. Só que a história do movimento operário é mais ampla do que o marxismo. A história do movimento operário é a história das suas organizações e das suas expressões, sejam expressões políticas, teóricas ou culturais. A gente pode citar um exemplo de expressão cultural, o anarquismo. A gente pode citar um exemplo de expressão política, os conselhos operários. A gente pode dizer, em tratando de teoria, o marxismo. Então a história das internacionais é a história do embate entre marxismo, pseudo-marxismo e os paradigmas hegemônicos. É importante lembrar que o pseudo-marxismo, ao longo da história do capitalismo, ele vai retendo elementos dos paradigmas hegemônicos. Se você pegar e comparar a obra de Lenin e Kautsky com Comte, o pai do positivismo, vai perceber muitas semelhanças. Do mesmo modo, se você comparar a obra de um Althusser com a obra de um Jean Baudrillard, você vai ver muitas semelhanças. Então, o pseudo-marxismo, para sobreviver, ele vai amalgamando elementos dos paradigmas hegemônicos, né? Ou seja, as internacionais manifestam este antagonismo entre o marxismo, o pseudo-marxismo e os paradigmas hegemônicos. Se a gente pegar a primeira internacional, da qual Marx foi um dos fundadores e membro do seu Conselho Geral, ela emerge em 1864, num período marcado pela efervescência da luta política. Nós tínhamos ali pouco mais de 15 anos da chamada Primavera dos Povos, que foi um conjunto de revoluções burguesas na Europa, mas que fez pela primeira vez emergir a classe revolucionária do capitalismo, que é o proletariado, uma coisa que pouca gente lembra. Quem lutou mesmo nas revoluções burguesas daquele 1848 foi o proletariado, e não necessariamente a burguesia. E a Internacional acompanha esse processo de desenvolvimento do movimento operário e da primeira grande experiência revolucionária do capitalismo, que foi justamente a nossa gloriosa Comuna de Paris. Não chegou a durar 3 meses, mas teve avanços gigantescos e ensinamentos que até hoje a gente resgata. A gente pode perceber que na primeira internacional é onde surge de maneira pejorativa o termo marxismo. Marx nunca se disse marxista. Marx, inclusive, era um antagonista de muitos daqueles que se diziam marxistas. Marx foi contemporâneo da formação da social-democracia, tanto na Alemanha quanto na França, e em menor medida também em países como a Itália e a Inglaterra. E o Marx recebeu um programa da futura social-democracia francesa, leu o programa, e o programa se afirmava marxista. Só que era um programa, como o Guilherme bem comentou, reformista, um programa que propunha melhoras do capitalismo e não a abolição dessa sociedade. Marx vai ler aquilo e numa carta a Engels vai dizer assim: bom, se isso é marxismo, tudo que eu sei é que não sou marxista. Então o termo marxismo ele começa a ser utilizado sobretudo de forma pejorativa com quem? Mikhail Bakunin, o famoso anarquista Mikhail Bakunin. Porque nos conflitos no interior da Primeira Internacional, e é uma coisa importante lembrar, companheirada, a luta de classe também se reproduz dentro do bloco revolucionário. Nós não estamos blindados da luta política. E a Primeira Internacional tinha 2 grandes antagonistas. Os adeptos de Marx, chamados pejorativamente de Bakunin marxistas, e os adeptos de Bakunin, os anarquistas ou bakuninistas. Então o marxismo ele emerge enquanto palavra no sentido jocoso e negativo. É a partir da morte de Marx e, até paradoxalmente, com o avanço da social-democracia alemã, que o termo marxismo é ressignificado e assume um tom positivo. Então os partidos social-democratas e as organizações dos trabalhadores compartilhavam uma influência e muitos se diziam marxistas, né? A Segunda Internacional, ela já configura uma burocratização total dessa organização. Ela emerge no final do século XIX, justamente quando o regime de acumulação intensivo começa a perder forças. Extensivo, perdão, começa a perder forças. E emerge o regime de acumulação intensiva.
E nesse sentido, os partidos políticos se burocratizam irreversivelmente junto com os sindicatos. Porque existe um processo que expressa muito bem os regimes de acumulação. O processo de ondas de mercantilização, o processo de ondas de burocratização e o processo de reforço cada vez maior das formas de controle social, né? Então a gente tem que, com a social-democracia no poder na Segunda Internacional, toda a hegemonia proletária se dissolve e emerge uma nova hegemonia, uma hegemonia burguesa e até certo ponto estatal burocrática. Processo esse que se culmina com a Terceira Internacional, que é hegemonizada completamente pelos bolcheviques. Bom, agora eu vou passar efetivamente para o essencial, né, que é uma digressão sobre o comunismo de conselhos a partir dos dois tópicos que eu havia comentado antes. A origem do comunismo de conselhos, ela remete a um processo histórico amplo, complexo e contraditório, que eu não vou ter condições de reconstituir aqui em pormenores. Mas eu vou tentar focalizar em dois fenômenos, né? O primeiro deles é o conjunto de tentativas de revoluções inacabadas que houve nas primeiras 2 décadas do século passado. É muito famosa a Revolução Russa, né? Onde emergem os soviets, sobretudo em 1917, depois de 1905, mas são pouco faladas essas revoluções. Então a gente teve uma onda revolucionária proletária análoga à onda revolucionária burguesa de 1848. Você teve formação de conselhos operários na Hungria, você teve nos Países Baixos, você teve na Itália, você teve na Alemanha, você teve na Rússia, você teve o surgimento dos IWW, que eram sindicatos que não eram bem sindicatos, eram formas de auto-organização dos trabalhadores em alguns momentos nos Estados Unidos. Então você teve o auge da luta política que vai fazer, inclusive, grandes rachaduras naquele regime de acumulação, né? Então a gente tem que os conselhos operários são a determinação fundamental para o surgimento da corrente política conhecida como comunismo de conselhos. E isso é coerente com a tese segundo a qual o marxismo é produto da luta operária. Então a luta operária se desenvolveu no sentido de surgirem os conselhos operários, né? Como eu falei, os conselhos operários, eles foram uma vaga revolucionária da Europa das primeiras décadas do século passado. E os conselhos operários, eles eram ao mesmo tempo um princípio norteador da luta política, ou seja, uma forma de organização política que combatia o capitalismo, sobretudo as relações de produção capitalistas, e ao mesmo tempo eram formas organizacionais de gestão da sociedade futura, né? Só que os conselhos operários não surgem num vácuo histórico. Eles surgem num momento específico da luta de classes, sobretudo na Alemanha e na Rússia. E a gente tem que lembrar que a social-democracia alemã, apesar de ser um grande partido, era um partido fracionado em 3 grandes tendências. Já haviam 3 grandes alas da social-democracia alemã. Por que eu estou falando da social-democracia alemã? Porque ela foi o modelo da social-democracia para o mundo, até o final da década de 50, 60 do século passado. Então a social-democracia tinha 3 grandes alas. A ala revisionista do partido, que era encabeçada pelo Eduard Bernstein, que ficou famoso por uma obra chamada Socialismo Evolucionário, que gerou a polêmica com a Rosa Luxemburgo, aquele texto clássico que vocês devem conhecer, o Reforma ou Revolução Social. Ela ataca o Bernstein nesse texto. Então ele foi o grande representante da ala revisionista, que era um reformismo crasso, assim. Olha, nós precisamos entrar no capitalismo, é necessário se aliar com a burguesia, esse negócio de abolir o capitalismo não está com nada. E a gente tem uma outra grande ala, que é a ortodoxia, que era encabeçada pelo famoso Karl Kautz, que foi colaborador de Engels, que ajudou no processo de publicação dos outros volumes do Capital, que era uma ala que, apesar de propor, do ponto de vista discursivo, a revolução, ela se aliava com a burguesia, propunha as eleições e defendia a manutenção do capitalismo travestido de estatização. E nós tínhamos a ala esquerda da social-democracia alemã, que era encabeçada por Rosa Luxemburgo, Anton Pannekoek, Hermann Gorter, o jovem Paul Mathieu, que começa a militar na social-democracia com 14 para 15 anos. Rosa Luxemburgo é a mais famosa. E a ala esquerda da social-democracia defendia a ruptura total com o capitalismo e a necessidade de superação do capitalismo. Como o Guilherme bem comentou, a social-democracia abriu as portas para a destruição da Revolução Alemã. Primeiro, com as medidas de perseguição e assassinato da ala esquerda. E segundo, com a hegemonia nos conselhos operários alemães. Então havia uma hegemonia social-democrata nos conselhos.
O que significa que os conselhos não são algo puro. Os conselhos também fazem parte da luta de classes. Eles podem ser deformados e expressar outros interesses de classe. Se a Rússia conseguiu fazer isso maravilhosamente bem com os bolcheviques, a social-democracia enfrentou radicalmente, sobretudo essa ala esquerda. Essa ala esquerda, ela é expulsa porque a social-democracia alemã, em 1914, vota a favor dos créditos de guerra. Vocês lembram da Primeira Guerra Mundial? Então votar a favor da guerra significa chancelar a matança entre o proletariado da época. E isso faz com que a ala esquerda seja expulsa em massa. E a luta de classes na Alemanha já está se desenvolvendo a ponto de, em 16 para 17, surgirem os primeiros Räte, os primeiros conselhos. Então, a gente tem, de um lado, militantes expulsos e organizações ínfimas no meio da luta de classes que vão ser dizimadas, mas se aproximando daquilo que os trabalhadores constituíram historicamente, os conselhos operários, e de outro lado, o fortalecimento total da burocracia partidária e sindical. E no caso da Rússia, o surgimento de um capitalismo de Estado, uma burguesia de Estado, uma burguesia burocrática. No primeiro momento, esse conjunto de autores que amalgamava não só a ala esquerda da social-democracia, mas a esquerda extraparlamentar inglesa, autores esparsos na Hungria, como o jovem Lukács, eles são chamados pejorativamente de socialistas radicais. E com o desenvolvimento da luta de classes na Alemanha e também com mais informações sobre o que estava acontecendo na Rússia, esses socialistas radicais vão sendo fustigados e pseudo-criticados por Lenin num panfleto chamado Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. Então o primeiro termo socialismo radical tem um tom positivo, ao passo que o termo esquerdismo, Lenin tenta combater esses caras, a esquerda extraparlamentar inglesa, o jovem Lukács e os autores que depois dariam origem ao comunismo de conselhos, através desse pequeno panfleto. Então, num primeiro momento, não há ainda uma ruptura radical com o bolchevismo. Há divergências de ordem tática. Prova disso são duas cartas famosas do Hermann Gorter, que foram publicadas na coletânea Marxismo Heterodoxo, a primeira, a chamada Carta Aberta ao Companheiro Lenin, onde o Hermann Gorter, então da esquerda, independente da social-democracia, critica Lenin porque Lenin quer exportar o modelo da revolução na Rússia para a Europa. Ele vai falar, ó, aqui na Europa ocidental, os sindicatos são fortes e são correia de transmissão do capitalismo, e os partidos estão degenerando. Então aqui a nossa tática é outra. Essas divergências táticas, elas vão aos poucos sendo depuradas por conta de maiores informações que acontecem na Rússia e por conta, sobretudo, do papel dos partidos políticos na destruição total dos conselhos de 1923 na Alemanha. Essas querelas políticas, esses antagonismos, fazem surgir diversas organizações que buscam romper com a orientação social-democrata e também com a orientação bolchevique, porque surge o KPD, que é o Partido Comunista Alemão, que é hegemonizado pelo bolchevismo. Esse Partido Comunista Alemão vai expulsar, de novo, Hermann Gorter e Otto Rühle e outros autores que vão, aos poucos, se amalgamar em torno de um outro partido, o KAPD, o Partido Operário dos Trabalhadores, Comunista Operário da Alemanha. E aí a gente tem, efetivamente, o surgimento de uma nova tendência, os chamados comunistas de conselhos, que se antagonizam ao pseudo-marxismo bolchevique, também conhecido como comunismo de partido. Qual é o grande texto que marca o surgimento dessa corrente? É um texto do Otto Rühle, de 1920, chamado A Revolução Não é Tarefa de Partido, onde ele analisa os partidos social-democrata, os independentes e o Partido Comunista. E ele vai dizer que o Partido Comunista Operário Alemão, que é o partido que ele defendia, não era um partido político no sentido tradicional do termo. E aí pode surgir a dúvida, tá, mas o Marx não falava em manifesto do Partido Comunista? O partido político também se burocratizou e mudou a sua expressão de classe. No tempo de Marx, partido significava posição política. Expressar uma perspectiva política, tomar partido. Com essa burocratização, os partidos políticos e os sindicatos passam a expressar outra classe social, a burocracia. Então o comunismo de conselhos tem como elementos fundamentais a crítica radical da burocracia, a constatação de que há na Rússia um capitalismo de Estado e não uma sociedade socialista, a crítica radical dos partidos políticos, que passam a ser consideradas organizações contra-revolucionárias, do mesmo modo os sindicatos,
e a defesa dos conselhos operários como princípio organizacional e forma de gestão da sociedade futura. Ou seja, não se trata de uma forma pronta, acabada e cristalizada de organização do movimento operário. Se os conselhos operários tiveram como grande aurora as décadas de 10 e 20, com a consolidação do golpe de Estado na Rússia e a estatização dos soviets, conselhos em russo, a gente tem também uma total marginalização dessa corrente política. Então o comunismo de conselhos ele foi num só golpe derrotado teoricamente e derrotado politicamente, concretamente na luta de classe do proletariado. E isso é contemporâneo da sucessão de regime de acumulação. É importante lembrar que a única forma de um regime de acumulação entrar efetivamente em crise é o avanço da luta operária. Se a gente teve uma crise no regime de acumulação extensivo, que foi como a resposta dada pela Comuna de Paris, como os processos revolucionários na Europa Ocidental, a gente tem como resposta o surgimento paulatino após a Segunda Guerra Mundial. E aqui um parênteses, segundo Nildo Viana, Alemanha e Itália não são um outro tipo de sociedade, mas são uma variante do capitalismo e um regime de acumulação específico, o regime de acumulação bélico, com o seu paradigma próprio, paradigma organicista. E o bolchevismo configura também o regime de acumulação, que é o regime de acumulação estatal, com um paradigma específico que é o vanguardista. Não vou poder aprofundar isso por questão de tempo, mas é importante lembrar que há já uma análise marxista autogestionária sobre esses fenômenos. Então esses processos forçam a classe dominante a promover mudanças e, ao mesmo tempo, manter as relações capitalistas funcionando perfeitamente. A gente tem a emergência, então, do regime de acumulação conjugado. O regime de acumulação conjugado, como o Guilherme comentou muito bem, ele é marcado pelo chamado estado de bem-estar social, na verdade, estado integracionista. Ele é marcado também pelo avanço da burocratização dos partidos e da sociedade em geral, com o estado liberal, com o estado democrático como a gente já concebe. E também ele é marcado, se tratando de paradigmas hegemônicos, pela égide do reprodutivismo. E com a emergência desse paradigma, como eu comentei antes, há uma marginalização total da produção teórica dos comunistas de conselhos. A gente pode destacar aqui, no conjunto dos autores, três grandes nomes. Karl Korsch e Anton Pannekoek, e no segundo momento Paul Matic. Eu não vou aqui me alongar muito, mas é importante lembrar que tanto Karl Korsch quanto Pannekoek, eles são alguns desses dissidentes desse processo que eu comentei antes, na Alemanha e tudo mais. E eles têm um processo específico de adesão ao comunismo de conselhos. O Korsch, inclusive, vai aderir tardiamente ao comunismo de conselhos e vai, por muito tempo, confundir, até certo ponto, leninismo com marxismo. Mas o importante aqui é reter que tanto o Korsch, depois que adere ao comunismo de conselhos, quanto o Pannekoek, vão criticar o bolchevismo de forma ampla, né? O Karl Korsch, sobretudo em Marxismo e Filosofia, ele reavalia aquela contribuição que eu vou comentar daqui a pouco das três grandes fases do marxismo e coloca o leninismo e o bolchevismo não mais como expressão do marxismo, e sim como expressão de outra classe. E do ponto de vista do método, ele vai perceber que a concepção leninista de dialética é pré-kantiana, ou seja, anterior a Kant, e até certo ponto pré-hegeliana. Lenin não entendeu nada de nenhum desses dois autores. E, sobretudo, Pannekoek, em Lenin, filósofo, vai analisar uma obra específica de Lenin, chamada Materialismo e Empiriocriticismo, que é uma obra que Lenin elabora no conjunto das polêmicas dentro do Partido Russo, já Partido Bolchevique, e ele vai deixar bem claro que o materialismo de Lenin é um materialismo burguês. E a suposta teoria do reflexo leninista, na verdade, não tem nada a ver com a teoria da consciência, segundo a qual é o ser dos homens, é o ser humano, que o seu processo real de vida que são o ser consciente. O Pannekoek, ele tem uma série de textos sobre partidos políticos e sindicatos e ele vai aprofundando a sua crítica. E a sua grande obra é Os Conselhos Operários, que foi equivocadamente traduzida como Conselhos de Trabalhadores. Essa obra, infelizmente, manifesta um problema grave, que é o problema da tradução. A tradução é um problema político, né? E essa obra acaba usando termos como movimento trabalhista em vez de movimento operário, conselhos de trabalhadores em vez de conselhos operários. Há aí uma deformação de Pannekoek. Mas a grande questão é que essa obra, Pannekoek, além de fazer toda uma análise
da luta de classes, até o período da guerra, inclusive, das duas guerras mundiais, ele consolida aquilo que ele vai chamar de sistema de conselhos. Ou seja, os conselhos operários são aqui para nós duas formas organizacionais. Aquela que combate na raiz a produção capitalista, ou seja, o modo de produção capitalista e o conjunto das relações sociais capitalistas, e ao mesmo tempo as formas organizacionais de gestão da sociedade futura, né? Daí, república de conselhos para alguns, sistema de conselhos para outro, generalização da organização de conselhos para outros. E o Pommatic, que tem uma história muito interessante. Pommatic era jovem, operário, e dos 14 aos 18 anos ele foi contemporâneo da Revolução Alemã. Ele é expulso da Alemanha e começa a produzir nos Estados Unidos. Só que ele nunca deixou de ser operário. Ele vai entrar numa universidade convidado na década de 60, depois de ter se aposentado como operário. E ele vai participar da agitação dos IWW, etc. e tal. Então o Pommatic é um indivíduo excepcional nesse sentido. Ele não tem uma formação intelectual, nenhum diploma. Ele era um operário. E ele vai desenvolver críticas ao processo de golpe de Estado bolchevique e vai fazer algo que outros conselhistas não fizeram, que é analisar a dinâmica do capitalismo. Sobretudo a partir de uma obra que ficou traduzida no Brasil, chamada como Marx e Keynes, Os Limites da Economia Mista, onde ele analisa, inclusive, aquilo que o Nuno chama de regime de acumulação conjugada. E também o Pommatic vai criticar algumas ideologias. Ele vai criticar a ideologia do homem unidimensional de Marcuse, ele vai criticar os ideólogos ambientalistas. Então Pommatic tem contribuições muito interessantes e até certo ponto é o marxista quixotesco do regime de acumulação conjugada. Para finalizar então essa segunda parte, 3 grandes contribuições dos comunistas de conselhos. Primeiro, a recusa e a crítica do bolchevismo e da social-democracia, mediante a crítica das suas formas de organização. É uma recusa total, é uma recusa que manifesta um avanço do marxismo, né? Uma atualização do marxismo, sobretudo com a tese de Korsch, de aplicar o método dialético ao próprio método dialético, entender que esse método, né, que esse recurso mental que expressa a perspectiva do proletariado, ele é um produto histórico e social, pode ser deformado, efetivamente o foi e necessita de atualização, porque a realidade é infinita e os conceitos também o são. E outro elemento fundamental é a recusa e a crítica da burocracia e, como eu já disse antes, a defesa dos conselhos operários como um princípio de organização e, ao mesmo tempo, associações que iriam gerir a sociedade futura, o sistema de conselhos. Então a gente pode perceber que o comunismo de conselhos tem como principal contribuição a crítica política do bolchevismo e a crítica política da episteme burguesa como um todo. Agora então eu passo para a terceira e penúltima parte da minha fala, que é o marxismo autogestionário. Aqui é importante fazer um esclarecimento. Por que autogestionário? Cadê o termo comunismo? Por que não se fala mais em comunismo quando se fala em marxismo, vocês marxistas autogestionários? Como eu disse antes, a linguagem também expressa a luta de classes. Então o termo comunismo, ele surge com Gracchus Babeuf, no contexto da Revolução Francesa, e Marx vai resgatá-lo na polêmica contra o movimento socialista de seu tempo. Quem leu atentamente o Manifesto Comunista sabe muito bem no capítulo 3º, onde ele critica a literatura socialista e comunista. Então o termo comunismo em Marx, ele tem um sentido de assimilação, ressignificação, e ele é positivo-propositivo. Ele aponta para outra sociedade, para um projeto de sociedade futuro. E ao mesmo tempo ele é a base para a crítica da sociedade do presente. Ocorre que, com a vitória dos bolcheviques, a gente tem institucionalizada uma deformação do marxismo, que é o pseudo-marxismo bolchevique. E o termo comunismo, ele deixa de ter um significado positivo e passa a ser sinônimo daquela sociedade. Uma sociedade de classes, uma sociedade de manutenção do trabalho assalariado, uma sociedade de exploração da classe operária, onde a gente tem uma vertente do capitalismo e uma fusão entre duas classes do capitalismo, a burguesia e a burocracia. Então o termo comunismo aí, ele passa a significar outra coisa. Razão pela qual ele foi abandonado pela corrente que a gente expressa, que é o marxismo autogestionário. Então, feito esse pequeno parênteses, colchetes, para entender as origens do marxismo autogestionário, além de entender esse processo de deformação do termo comunismo,
é necessário entender a emergência da palavra autogestão e perceber que, para o marxismo autogestionário, ela assume um outro significado. Então, o termo autogestão, ele emerge primeiramente na Iugoslávia. Na Iugoslávia da década de final de 40, começo dos anos 50. Na Iugoslávia havia um regime de capitalismo estatal que aparentemente trazia mais liberdade aos trabalhadores. Inclusive o nome da organização lá nem era Partido Comunista, era a Liga dos Comunistas, para tentar resgatar o nome da organização que Marx ajudou a fundar com o Manifesto Comunista. Então a gente tem lá um capitalismo de Estado e o termo autogestão surge lá para ocultar as verdadeiras relações de produção e ao mesmo tempo se diferenciar, sobretudo, do bolchevismo stalinista da época. E na França, a partir de um conjunto de autores que tem acesso a documentos e o que havia acontecendo na Iugoslávia, surge então o termo autogestão, que é animado primeiro com uma revista chamada Autogestão e Socialismo, que compõe ela um conjunto de autores que depois seriam fundadores do marxismo autogestionário, e sociólogos e outros intelectuais. E no segundo momento, com a revista Autogestão. Agora, a grande questão é justamente o maio de 68 na França, essa tentativa de revolução operária e aliança proletária e estudantil, que vai fazer com que o termo autogestão passe a significar outra coisa. Algo propositivo e sinônimo de comunismo. Então a gente tem o maio de 68, eu não vou poder me aprofundar aqui, mas foi a última grande tentativa de revolução proletária que a gente tem notícia e fundamentalmente significou a rachadura que faltava para o regime de acumulação conjugado e a emergência do regime de acumulação integral. Então, com a emergência do regime de acumulação integral, a gente tem o surgimento do marxismo autogestionário. A gente pode perceber que há uma periodização do capitalismo e, ao mesmo tempo, uma periodização do marxismo. Então, o regime de acumulação integral, ele faz com que o marxismo autogestionário volte à sua marginalização. Assim como na Rússia, na Alemanha e na Europa Ocidental, durante o começo do século passado, houve um ressurgimento do marxismo e dos conselhos operários, em 68 na França você tem um ressurgimento do marxismo, um ressurgimento das suas contribuições teóricas e um resgate de alguns autores, como Panekoek e Rosa Luxemburgo, e em menor medida Hermann Gorter e Otto Ruhl. Então a gente tem que o marxismo autogestionário, ele, por ser produto da luta operária, ele faz com que emerjam os seus representantes teóricos, né? E a gente tem, bem resumidamente, na França, dois autores fundamentais, que são Alain Guilherme e, sobretudo, Yvon Bourdet. Esses dois autores são aqueles que inauguram o marxismo autogestionário, embora não utilizem esse termo, utilizam socialismo autogestionário ou marxismo libertário. De maneira bem aproximada e tendo como referência a obra Autogestão, uma mudança radical, que ainda é a única obra publicada por esses autores em português, e o nome original era Chaves da Autogestão, por conta de uma coleção chamada Chaves, Chaves da Sociologia, Chaves do e etc e tal. A gente tem como primeira contribuição o conceito de autogestão. Eu havia comentado antes que o termo autogestão surge na Iugoslávia para caracterizar um regime supostamente diferente do capitalismo de Estado. E o Guilherme e o Bourdet, nessa obra, começam essencialmente com uma discussão sobre o que é autogestão, dizendo não que ela efetivamente é, mas o que ela efetivamente não se confunde. E ele vai criticar três grandes formas supostas de autogestão que não são autogestão. São elas a cogestão, o participacionismo e o controle operário. Participacionismo, eles vão dizer que o indivíduo que participa de algo é como um flautista numa orquestra. Ele não controla absolutamente nada. Nem os seus processos de meios e nem o objetivo final. A cogestão, hipoteticamente, significa um avanço. Mas assim como na participação, tanto os meios como os fins são codeterminados por outra classe. E aí resta uma terceira forma suposta de autogestão, que é o controle operário, que inclusive foi implementado na Rússia como golpe final aos conselhos operários, aos soviets, e sua estatização última. O controle operário, segundo Guilherme Bourdet, ele significa até um avanço em relação às outras formas. Mas ele também
é fundado numa ruptura. Porque os operários, embora coordenem certos aspectos da produção, não são efetivamente aqueles que gerem a produção e muito menos a reprodução, a distribuição daquilo que é produzido. Então essas três formas não se confundem com autogestão. São, na verdade, três formas de heterogestão. Ou seja, uma gestão cindida entre quem dirige o processo produtivo e aqueles que são dirigidos pelo processo produtivo. Então, nesse sentido, a autogestão adquire finalmente um caráter positivo propositivo e significa, segundo os próprios, uma forma de sociedade essencialmente nova, uma mudança radical. Então a autogestão não significa melhorias no interior do capitalismo, não significa economia solidária ou cooperativas. Ela significa uma forma radicalmente nova de produzir e reproduzir a vida em sociedade. Ela significa outras relações de produção. E é nesse sentido que o caráter autogestionário do marxismo é resgatado. Por quê? Porque onde eles vão defender essa tese? Na obra de Marx. Então existe em Marx uma essência autogestionária. Embora ele não use os mesmos signos, ele expressa o mesmo ser. A autogestão social nada mais é do que o autogoverno dos produtores que Marx defendia na Comuna. Ou o sistema de conselhos, ou a organização conselhista que os comunistas de conselhos defendiam. Um ponto importante e uma contribuição nova do marxismo autogestionário que se inicia com esses dois autores, sobretudo Bourdieu, é a questão da formação. Tanto é que um capítulo dessa obra é dedicado à questão da educação escolar, à crítica da burocracia escolar e da educação burguesa, da escolarização, e também a reflexões sobre o processo de formação política e o papel da psicanálise. Também nesse livro há uma discussão, que aí a gente pode divergir ou não, sobre experiências autogestionárias, onde eles criticam a Iugoslávia, mas comentam sobre a Argélia e outros territórios. Bom, se o marxismo autogestionário surge na França, é em terras tupiniquins que ele efetivamente se desenvolve. E aqui dois grandes autores podem ser destacados. O primeiro deles, o pioneiro deles, o primeiro autor marxista brasileiro é Maurício Trachtenberg. É uma afirmação polêmica, mas é uma afirmação verdadeira. Maurício Trachtenberg, eu não vou poder aprofundar aqui o seu processo um tanto quanto maluco de vida, né? Toda a sua adesão posterior ao marxismo, os seus causos e causas. Eu recomendo um livro muito engraçado chamado Memórias de um Autodidata no Brasil, onde ele conta causas interessantíssimas da luta de classe no Brasil no século passado. Mas o Maurício Trachtenberg, ele, apesar de nunca estar organizado em nenhum tipo de coletivo, ele vai defender o marxismo autogestionário a partir de dois grandes eixos. O primeiro é a crítica original, até certo ponto, daquilo que ele chama de teoria da vanguarda ou ideologia da nulidade operária, que é a ideologia da vanguarda e a recusa da burocracia em todos os seus estratos. Então o Trachtenberg tem uma análise ampla, radical e devastadora da burocracia. A gente pode citar burocracia e ideologia, a gente pode citar educação política e sindicalismo, onde ele focaliza na burocracia escolar, e uma obra muito interessante que é Reflexões sobre o Socialismo, que é uma obra fundamental para todo militante autogestionário no Brasil e no mundo, onde ele vai trazer uma história do movimento operário e vai resgatar a necessidade da defesa das associações que Marx já defendia lá no século XIX, né? E ele vai, inclusive, perceber que a Revolução Russa, para se consolidar, matou a si mesma, sobretudo em dois episódios históricos. A chamada Revolta de Kronstadt, onde os marinheiros exigiam a revolução, e o Trachtenberg chama de Terceira Revolução, ou Revolução na Revolução, e a Grande Maquinotina, a revolta dos camponeses de Guiaí-Polé, que já estava se urbanizando, inclusive, e ganhando proporções em todo o território russo. Ambas esmagadas pelo bolchevismo, ambas esmagadas a mão de Leon Trotsky e Vladimir Ilyich Lenin. Então o bolchevismo sepultou, segundo Trachtenberg, e criou algo original, uma União Soviética sem soviets. Né? E ele vai defender essas associações que, resgatando os comunistas de conselhos, são ao mesmo tempo horizontais e igualitárias. Ou seja, não reproduzem a divisão social do trabalho entre dirigentes e dirigidos e já esboçam a sociedade futura. E o segundo grande intelectual, que eu acho que vocês talvez não conheçam, nunca tenham ouvido falar,
chama-se Nildo Viana, né? O Nildo, ele tem como grandes, gigantescas contribuições uma teoria da história do capitalismo, uma teoria dos valores, uma teoria da episteme, dentre outras tantas teorias. Mas eu focalizei aqui, com base no texto que eu escrevi e que recentemente revisei e foi publicado, onde eu analiso o marxismo autogestionário de Nildo Viana, dois grandes elementos: a organização revolucionária e seu papel na luta cultural, e a relação entre o marxismo autogestionário e a estratégia revolucionária. Minto, o conceito de autogestão e o marxismo autogestionário e a relação com a estratégia revolucionária. O Nildo avança com relação ao conceito de autogestão proposto por Guilherme Bourdieu. Ele vai perceber que a autogestão é fundamentalmente uma relação de produção que tem que se generalizar. E é antagônica à heterogestão. De modo que as próprias cooperativas, que são até certo ponto aceitas por Guilherme Bourdieu, são duramente criticadas. Porque para Nildo Viana elas são expressão de outro modo de produção, o modo de produção cooperativista, que é submetido às relações de produção e distribuição capitalistas, ou seja, ao Estado, ao mercado e à dinâmica da extração de mais valor. Então o conceito de autogestão na obra do Nildo Viana expressa uma sociedade do futuro, a emancipação humana, a emancipação dos trabalhadores, a libertação do proletariado e de todas as classes sociais. E o marxismo autogestionário se torna, então, a forma contemporânea assumida pelo marxismo, autêntico, ou seja, no regime de acumulação integral. E ele tem reflexões importantes sobre o conceito de estratégia e como os revolucionários devem agir no sentido de articular o objetivo final do movimento operário com objetivos imediatos e lutas imediatas de outros setores, de grupos sociais, enfim, a necessidade de articular estratégia específica e estratégia global do movimento operário. Não perder de vista o objetivo último, que é justamente a luta pela sociedade autogerida. E no Movalt, o movimento autogestionário, que é, sem sombra de dúvida, a organização revolucionária, a principal e mais consolidada expressão do bloco revolucionário no Brasil e no mundo. E o bloco revolucionário, nunca é demais lembrar, ele é um dos blocos sociais do capitalismo. O que são blocos sociais? Bom, as mutações do capitalismo, elas obliteraram, elas impediram a percepção real da luta de classes. Fala-se de um monte de lutas e disputas, menos a luta de classes. Então essa dificuldade da percepção, ela faz emergir os blocos sociais, que são expressões organizadas, ativas e conscientes das classes sociais. Elas não se confundem com as classes sociais, mas elas expressam os seus interesses de classe. Então nós temos três grandes blocos sociais no capitalismo: o bloco dominante, o bloco progressista e o bloco revolucionário. O bloco dominante, ele é composto pelos partidos burgueses e pela classe capitalista. O bloco progressista é composto pelo conjunto de organizações de esquerda, né? Os partidos políticos, os sindicatos, alguns intelectuais. E há, vez ou outra, um esvaziamento do bloco progressista por ele aderir ao bloco dominante. Nós estamos vivendo esse momento histórico onde o Partido dos Trabalhadores é governo federal. Ele é um partido progressista, talvez a principal organização do bloco progressista, mas ele está momentaneamente no governo, portanto faz parte do bloco dominante. E o bloco revolucionário. O bloco revolucionário, assim como os outros blocos, ele possui alas. Eu vou focalizar aqui no bloco revolucionário. Nós temos a ala semi-proletária do bloco revolucionário, que é composta pelos autonomistas radicais, pelos anarquistas, por indivíduos autoproclamados conselhistas, que não perceberam que o conselhismo foi superado historicamente e não deve ser pensado como um dogma, e sim como um produto histórico-social, que necessita de atualização e resgate. E a ala revolucionária, proletária do bloco revolucionário, da qual alguns indivíduos esparsos no mundo fazem parte e cuja principal força política é o movimento autogestionário. Bom, agora eu chego, e serei bem breve, à última parte da minha exposição. Então vocês puderam perceber que eu, no primeiro momento, trouxe uma historicização da luta de classes no capitalismo e antagonizei três fenômenos, que por sua vez manifestam os três blocos sociais que eu acabei de comentar. O marxismo, que é a expressão do bloco revolucionário, os paradigmas hegemônicos, sobretudo, que são manifestação do bloco dominante, e o pseudo-marxismo, que é a principal expressão ideológica do bloco progressista. Existem outras, mas o pseudo-marxismo é a principal.
Então agora eu finalizo a minha explanação trazendo então uma história do marxismo. O marxismo também é um produto histórico e social. O marxismo, ele muda, mas ele permanece. Então o marxismo, enquanto expressão teórica e política do movimento revolucionário do proletariado, ele tem alguns princípios. E ele, historicamente, foi avançando com a luta da classe operária. Isso rompe radicalmente com a ideia petrificada e cristalizada de marxismo, que eu comentei antes, de Kautsky e Lenin. E resgata um princípio fundamental que o Korsch comenta no Marxismo e Filosofia, que é aplicar o método dialético ao próprio método dialético. Ou seja, o marxismo é um produto histórico-social e ele tem que ser analisado histórica e socialmente, no capitalismo, sobretudo. Então a gente pode perceber que o Korsch foi o primeiro cara que teve esse insight. Ele coloca 3 grandes fases do marxismo. A primeira, que diz respeito ao surgimento das lutas operárias, que vai fazer com que o Marx surja enquanto e depois o principal teórico do movimento operário. Uma segunda fase, essa primeira fase dura até por volta de 1850. A segunda fase, que é marcada no primeiro momento pela estagnação política do marxismo e também do movimento operário, que dura até o final, ali tem um ponto de ruptura na Comuna de Paris, mas dura até o final do século passado. E uma terceira fase, que surge no final do século XIX, e se permanece até a década de 30, que no primeiro momento Korsch vai dizer que o leninismo faz parte, mas depois ele rompe radicalmente com isso, vai dizer que não faz mais parte. Então são 3 grandes fases, que por sua vez correspondem a 3 momentos históricos distintos do capitalismo. Já o Nildo Viana, né, e os marxistas autogestionários na esteira das contribuições dele, vão perceber que sim, há 3 grandes fases. Só que essas 3 grandes fases não necessariamente estão vinculadas ao indivíduo concreto Marx, apenas. Então ele vai comentar que há o marxismo original, de Marx, de Labriola, de Mahaïsky, em menor medida, bem menor medida, sobretudo no fim da vida, de Engels, que corresponde ao regime de acumulação extensivo. Emerge o comunismo de conselhos como segunda fase, que por sua vez expressa teórica e politicamente o proletariado revolucionário nos regimes de acumulação intensivo e conjugado. E com a crise de acumulação do regime, do regime de acumulação conjugado e o surgimento do regime de acumulação integral, emerge a forma contemporânea do marxismo, que é o marxismo autogestionário. Então a gente pode perceber que há princípios fundamentais no marxismo e que esses princípios vão sendo aumentados, sobretudo qualitativamente, ao longo da história do capitalismo. Ou seja, a episteme marxista também se desenvolve, ela também avança na sua autoconsciência e no seu combate radical à episteme burguesa. Então a gente tem aqui 5 pontos fundamentais do marxismo original: a crítica radical do capitalismo, a crítica das ideologias, a defesa da autogestão das lutas como meio para a autolibertação dos trabalhadores, que é aquilo que o Marx chamava e escreveu nos Estatutos da Internacional, a emancipação da classe operária será obra da própria classe operária. A defesa, né, dessas organizações com o princípio de luta contra o capital e organizações da sociedade futura. A defesa da autogestão, ou seja, da autogestão como forma de sociedade pós-capitalista, e a defesa do marxismo como teoria revolucionária. Já o comunismo de conselhos acresce 2 grandes princípios, que por sua vez são a atualização do marxismo. A crítica e a recusa da social-democracia. Essa crítica já existia em Marx, mas Marx não viu os conselhos operários, Marx não era infalível, Marx morreu, não é mesmo? Então há uma continuidade, e os comunistas de conselhos sintetizam isso. E também, como corolário desse processo, uma atualização do marxismo e a defesa da necessidade de seu desenvolvimento. E esse processo ele é nítido com o velho Paul Matic criticando Herbert Marcuse, do alto de seus 70 e poucos anos, operário aposentado. Né? E o marxismo autogestionário, né, cujos principais representantes também estão aí nomeados, ele acresce a esses princípios outros tantos. A adequação linguística do marxismo ao estágio atual do capitalismo, e a começar pelo abandono do termo comunismo, por isso que eu fiz esse parênteses, e a adesão
e defesa do termo autogestão como um conceito no lugar de comunismo, que foi deformado. O segundo elemento é a assimilação da psicanálise, sobretudo dos chamados autores freudo-marxistas, mas também da obra de Freud. E, por último, mais ou menos importante, uma análise crítica radical do capitalismo contemporâneo, ou seja, uma crítica ao regime de acumulação integral e ao seu paradigma hegemônico, o paradigma subjetivista. Ilustres, era isso. Eu agradeço pela paciência e minha exposição está encerrada. Eles existem, inclusive. Se eles coexistem, né? Tipo, se a gente pensar o caso clássico da colonização aqui das Américas, né? Você tem um processo de produção capitalista de mercadorias, no sentido de produzir mercadorias para levar para o consumo na Europa, né? Mas você tem o uso de mão de obra escrava, por exemplo, para fazer isso. Paralelamente, você tem os indígenas, por exemplo, vivendo num modo de produção primitivo, né? E os quilombolas, talvez, vivendo algo análogo a isso. Na Índia, você tem, né, por exemplo, a colonização britânica instaurando o capitalismo, mas eles ainda tendo formas, modos de produção que são não capitalistas, inclusive produzindo coisas que vão passar para a sociedade capitalista como mercadorias, né? Então isso não só é possível, como isso acontece o tempo todo. A questão é qual é o modo de produção dominante que tem naquela sociedade e também o estágio atual do que a gente se encontra, né? Tipo assim, houve um período em que o capitalismo era algo novo. E, na verdade, se a gente olhar aquele gráficozinho que eu fiz, ele, né, olhando historicamente, ele ainda é algo novo. Assim. Então, tecnicamente, ele ainda está se alastrando pelo globo. Né? Ainda tem muitas áreas que podem ser desenvolvidas, entre aspas, ou seja, você levar desenvolvimento urbano, industrial né, existem muitas sociedades, alguns países que ainda são extremamente agrários. Então você tem locais em que os camponeses produzem para consumo próprio, por exemplo, ou da própria comunidade. Isso não é capitalismo, na verdade. Isso é outro modo de produção. Outro modo de produção. Mas esse mesmo camponês ele pode, às vezes, pegar um excedente ali, levar para o mercado e tirar um troco para ele, mas essas mercadorias vão ser distribuídas, assim, né? Agora, isso acontece, assim. A questão é que o capitalismo, a tendência é que ele esmague todas essas outras formas de produção, porque ele precisa se expandir, né? Ele tipo assim, um dos aspectos que eu não falei ali é da questão da tendência declinante da taxa de lucro médio, que eu até notei no papel e eu não falei. Que o fato de se tentar produzir mais e mais e mais e tentar fazer com que você consiga produzir de forma mais eficiente, leva inevitavelmente a você ter que crescer para sempre, porque você não consegue estagnar. À medida que você vai deixando os produtos mais baratos, porque você vai otimizando o trabalho, o tanto de lucro que você tem por produto é menor. Então você tem que vender mais quantidade. E isso leva a uma contradição que assim, você não vai subir até onde. E aí, uma das formas de fazer isso é você expandir o mercado. Existem outras, né? Mas uma das formas é você manter essa expansão, só que ela não... Teoricamente existe um limite para isso. Um adendo. Essa discussão ela remete a modos de produção subordinados e ao modo de produção dominante. Então, nunca na história da humanidade existiu só um modo de produção desde o advento da sociedade de classes. Porque a própria instauração da sociedade de classes significa a destruição de sociedades não classistas. Então houve em algum momento uma coexistência. Só que a gente não tem como desenvolver isso, mas existe uma diferença entre modo de produção e sociedade. São totalidades distintas, uma mais ampla do que a outra. Então o que é o modo de produção para nós, marxistas? É o conjunto das relações que os seres humanos estabelecem entre si para produzir a sua vida material. E ele é composto fundamentalmente das relações de produção
né, e do conjunto das forças produtivas. O que são as relações de produção? São as relações que os seres humanos estabelecem para produzir, satisfazer necessidades historicamente determinadas, etc. E tal. E as forças produtivas, como diria o Karl Korsch, é o conjunto de trabalho acumulado da humanidade, é a capacidade real dos homens vivos em trabalhar. Veja. E aí o Marx tem razão quando ele fala que de todas as forças produtivas, a maior é a classe revolucionária. Porque se trata de desenvolver o trabalho a níveis inimagináveis. Então, o modo de produção é o coração da sociedade. É o fundamento das sociedades. A sociedade, parafraseando Marx, ela não é uma abstração inerente ao indivíduo. Ele ironiza o Feuerbach quando o Feuerbach fala da realidade. Não, a realidade é aquilo que o indivíduo consegue. Ele fala, não, a realidade não é uma abstração inerente ao indivíduo. Ela é, na realidade, o conjunto das relações sociais. Então você tem a instância fundamental da sociedade, que é o modo de produção. E o capitalismo é um modo de produção dominante desde esse século passado. No mundo. E ele precisa de duas coisas. Ele precisa, como o Guilherme bem comentou, se expandir e universalizar tanto as suas relações de produção quanto as relações sociais. Então nós somos professores. O professor não produz porra nenhuma. O professor está envolvido nas relações de reprodução do capitalismo. Logo, nós somos uma daquilo que Marx chamava de formas sociais. E formas de consciência social. O Marx tem um prefácio muito interessante a um texto Contribuição à Crítica da Economia Política, que ele fala assim textualmente: o resultado geral a que cheguei, e que uma vez obtido serviu de fio condutor aos meus estudos, pode ser resumido da seguinte forma: na produção real da vida, os homens estabelecem certas relações necessárias e independentes da sua vontade. São relações de produção. Essas relações são a estrutura da sociedade. Veja, a estrutura não é algo inconsciente, é algo real e concreto. Ele fala que por sob essa estrutura se eleva toda uma superestrutura de formas de consciência, social, formas políticas, jurídicas. O que ele está falando? Do Estado, do judiciário, da escola, da educação burguesa. Então o modo de produção faz emergir formas sociais, formas de regularização das relações capitalistas. E o capitalismo ele tem que ou submeter a sua dinâmica os outros modos de produção ou exterminá-los.